A origem de símbolos nacionais a partir da independência do Brasil. Há 200 anos, a independência do Brasil era declarada, em 7 de setembro de 1822. Essa declaração determinava o fim do laço colonial que ligava o Brasil a Portugal. Tal fato se deu devido à situação bastante peculiar, como os eventos que se deram a partir de 1808, quando a família real portuguesa se mudou para o Brasil na intenção de fugir das tropas napoleônicas que bagunçavam a Europa. A presença da monarquia portuguesa possibilitou o desenvolvimento comercial e econômico do país e, consequentemente, a independência do Brasil, que havia sido elevada por Dom João VI em 1815 como parte do Reino Português. A independência em si ocorreu na regência de Pedro de Alcântara, como motivo da não concordância entre as cortes portuguesas e a elite brasileira. Dom Pedro I, Maria Leopoldina, José Bonifácio também são nomes lembrados como figuras importantes nesse processo. Sendo assim, nesse vídeo focaremos em explicar a origem de alguns símbolos nacionais brasileiros que surgiram em decorrência desse acontecimento histórico tão importante, que foi a independência do país. O Hino da Independência. Os versos do Hino de Independência Brasileira vieram do poema de Evaristo Ferreira da Veiga, intitulado Hino Constitucional Brasiliense, de 16 de agosto de 1822. Ou seja, o poema é anterior à famosa cena do suposto momento da independência ou morte. Na letra, o poeta se inspirou nos acontecimentos vividos pelo então príncipe regente e tinha como intuito demonstrar apoio à independência do país. A letra é forte: ou o Brasil se torna de vez independente, ou o povo estará disposto a morrer lutando pelo país. A primeira melodia da canção foi feita por Marcos Antônio da Fonseca Portugal, ainda em 1822, já que o poema tinha se tornado popular. Marcos Portugal havia sido professor de Dom Pedro I. Após o Grito do Ipiranga, o então imperador brasileiro, que já demonstrava interesse pela música, compôs uma nova melodia para a letra de Evaristo da Veiga. Segundo o historiador e parlamentar Eugênio Egas, a música teria sido composta por Pedro I, no mesmo dia da independência. Porém, isso nunca foi comprovado com documentos da época, e nem registrado em jornais de 1822. Com isso, a data da composição não é conhecida, mas em 1824, a melodia passou a substituir oficialmente a anterior, e aquela junção de letra e melodia se tornaria então o Hino da Independência. A participação de Dom Pedro I na música foi tão importante que na época ele era acreditado inclusive como autor da letra. Para esclarecer esse mal-entendido, Evaristo da Veiga precisou reivindicar os direitos dos versos, e seus escritos originais se encontram hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O hino era bastante popular, mas com o fim do reinado de Dom Pedro I e a posterior proclamação da República, ele caiu gradativamente em esquecimento. Apenas no centenário de independência, em 1922, que o hino foi resgatado para ser novamente tocado. A bandeira imperial. A bandeira de um país tem seu papel de representação, mas no caso de uma monarquia, esse símbolo, bem como o brasão oficial, geralmente tem alguma relação com as armas da família real. No caso do Brasil, não foi diferente. A primeira função da bandeira que conhecemos foi de estandarte pessoal de Dom Pedro de Alcântara, que era então príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ela foi confeccionada pelo mestre Jean-Baptiste Debré. Sua forma original era semelhante à bandeira usada durante o período imperial.
mas essa tinha um ramo de cana-de-açúcar e tabaco, ao invés do ramo de café. A cor verde representa a Casa de Bragança, de Dom Pedro, e a amarela, a Casa de Habsburgo-Lorena, de Dona Leopoldina. A bandeira se tornou oficialmente um símbolo nacional por ordem de Dom Pedro, agora imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Sua descrição era: em Campo Verde, uma esfera armilar de ouro, atravessada por uma cruz da Ordem de Cristo, sendo circulada a mesma esfera de 19 estrelas de prata em uma orla azul, e firmada a coroa real diamantina sobre o escudo, cujos lados serão abraçados por 2 ramos das plantas de café e tabaco, como emblemas de sua riqueza comercial, representados na sua própria cor e ligados na sua parte inferior pelo laço da nação. A bandeira, composta de um paralelogramo verde e nele inscrito um quadrilátero romboidal cor de ouro, fincando no centro deste o escudo das armas do Brasil. O brasão imperial. O brasão era um escudo no estilo inglês, verde com a esfera armilar de ouro transpassada pela cruz da Ordem de Cristo, tinha em volta um arco azul e branco com 19 estrelas brancas, simbolizando as províncias do Império. Em 1950, a estrela que simbolizava a província perdida da Cisplatina passou a simbolizar a província do Amazonas, criada aquele ano, e, em 1953, uma 20ª estrela foi adicionada, representando a província do Paraná. Acima do escudo está a coroa imperial, e nas laterais, os ramos de café e tabaco estão amarrados um no outro por um laço verde e amarelo. A coroa imperial de Dom Pedro I era símbolo do poder moderador e foi usada nas cerimônias de abertura e fechamento da Assembleia Geral. Suas joias foram retiradas e utilizadas novamente na coroa de Dom Pedro II. Tendo seu devido valor simbólico, o cetro imperial e o manto imperial também faziam parte do look do imperador.